Fala galera, Dr. Seba e bem-vindos a mais um episódio do podcast Dr. Faixa Preta, meu podcast sobre empreendedorismo e alta performance. Mas antes de começar, eu vou te pedir para que você possa me seguir nas redes sociais, Dr. Seba Souza e podcast Faixa Preta, e compartilhe esse episódio com outros empreendedores que querem aprender a ser faixa preta com quem é no assunto. Como eu sempre digo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. E nesse episódio hoje reserva muito conteúdo e experiência com quem realmente faz negócio. Hoje eu trouxe o meu mentor para dar uma aula de empreendedorismo e alta performance aqui. Se liga no currículo do cara. Marcelo Toledo, executivo de tecnologia com mais de 20 anos de experiência, fundador e CEO da Clivo Health Tech, que está simplificando a saúde no Brasil, já fundou algumas startups, foi diretor do Nubank, CTO da Oi, CTO da LTM e apaixonado pelos esportes desde criança. Então, Marcelo, para mim não é um prazer, é uma honra te ter aqui no meu podcast. Cara, sensacional essa conexão, veio no momento certo e minha cabeça já tá fritando. Se apresenta um pouquinho aí pra galera. Pô, valeu, Doc. Prazer estar aqui. Você sabe que a gente teve essa conexão desde o começo ali que a gente se conheceu na mentoria. Eu tenho um feeling diferente com quem é do mundo do esporte, cara. Quem tem esse... Eu vivo isso todos os dias e eu sei que você vive isso também, né? O triatleta é o mais louco dos atletas. E não tem como você ser triatleta e fazer o que você faz se você não tiver uma disciplina absoluta pela sua vida. E essa, cara, é a minha obsessão. Não tem como você seguir na vida com as coisas equilibradas. Não dá pra ser só bom em uma coisa, cara. Não dá pra você ser um puta triatleta e você não cuidar da sua família e você não ligar pro seu pai todo dia como você me disse que você faz. Cara, é isso que eu acredito. E não significa que a gente é perfeito, porque a gente erra toda hora, meu irmão. Toda hora. Só que você precisa ter a intenção de todo dia querer ser melhor. Essa é a minha vida. Eu tento fazer o meu melhor e principalmente, Doc, eu tento definir quem eu quero ser. Porque não dá pra entrar na carruagem da vida e seguir e depois você falar, meu, onde eu cheguei? Porra, eu nem queria isso. Não, cara, quem você quer ser? Quem você quer ser? Como você quer tratar as pessoas? Que tipo de negócio você quer construir? Qual o legado que você quer deixar na vida de cada uma das pessoas que trabalham com você? Isso tem que ter intenção e precisa parar e planejar. É isso que eu quero. Essa é a pessoa que eu quero ser no mundo. E trabalhar por isso todos os dias. Forte. Isso sou eu, cara. É o que eu tento fazer. Sensacional, velho. Energia já ao extremo aqui no início do podcast. Marcelão, como a gente faz aqui no Dr. Faixa Preta é o seguinte... É um podcast que a gente quer entender não só o que você fez para chegar onde você chegou e aonde você quer chegar mais ainda, mas eu quero entender um pouco da tua história, cara. Eu quero que você conte aí um pouco da tua trajetória, desde lá do início, desde quando você era criança, que você entrou pro esporte. Explica um pouquinho aí quem é o Marcelão pessoal e depois a gente vai entrar aí no CNPJ. Bom, tenho 41 anos, como você falou, né? Tudo isso aí que eu fiz e esses cabelos brancos aqui já mostra que eu sou velho pra caramba. Mas eu nasci em São Paulo, sou filho de uma baiana, minha mãe, e meu pai, paulistano. Tenho um irmão chamado Eduardo. E, cara, minha vida, desde pequenininho, foi no esporte. Minha mãe, muito medrosa, falou: o que pode acontecer de errado com meu filho? Uma coisa é morrer afogado, então já vou botar ele na natação. E desde bebê, assim, eu já comecei a fazer natação. Obviamente que com metodologia para um bebê. Mas eu me apaixonei por isso um pouco mais tarde e acabei entrando no esporte mesmo pra valer com 12 anos. Tá. Tarde, porque quem nadava profissionalmente já naquela época já vinha desde os 7 constantemente. Sério? Ou seja, eu já estava atrasado, né? Quando eu entrei para ser militante de um clube, meu primeiro clube foi a Hebraica aqui em São Paulo, eu fui aprovado com muito suor, porque eu não nadava bem quanto os meninos da minha idade nadavam. Então eu tava muito atrás. E a primeira coisa que a técnica falou, eu vou te dar uma chance. Se você melhorar, você fica, senão você vai ter que sair. E cara, eu não faltei nenhum dia naquele ano. Nenhum dia. No final do ano eu recebi prêmio de atleta revelação. E eu busquei a galera.
A galera tava fazendo por volta de 30 segundos no 50 livre 30 segundos? com 12 anos. Não, cara, vocês estão de brincadeira comigo. Hoje Pô, eu nado a 1,54, acho que eu tava muito, ó. Mas eu nadava eu nadava quando no meu auge pra 23. Pra 23? Pra 23. Cara, você era profissional mesmo. O bagulho ficou sério. Não, é outra parada, não tem o que fazer. Sério. Aí, cara, a essência da minha vida se tornou o esporte. E você, como triatleta, você sabe disso. É, loucura. A gente precisa ter organização da nossa vida como um todo. De como você vai investir seu tempo no esporte, na sua alimentação, nas suas análises clínicas para entender como é que você tá com a sua família. Porque se você foca só no esporte e esquece todo mundo, as coisas começam a desabar. É isso aí. Então, cara, minha vida hoje toda ainda gira em torno do que foi minha cabeça de atleta. De setar um objetivo e falar, essa é a meta, então vamos nessa. Vou em busca disso e não importa o que aconteça, eu vou fazer isso se tornar realidade. E isso te ajudou em todas as áreas da tua vida? Toda. Porque você me falou que no colégio você não era esse cara... Eu era péssimo aluno, sempre fui péssimo aluno. Até na faculdade, quando eu entrei na faculdade, cara, como eu me descobri autodidata. E assim, eu sou um cara que quando eu falo assim, puta, cara, eu vou descobrir como é que funciona essa caneca. Eu vou ser obcecado, eu vou estudar tudo sobre caneca, eu vou descobrir como é que faz a caneca, que tipo de material, quais são as fábricas, descubro tudo. E a mesma coisa eu fiz com tudo na minha vida, sabe? Pra eu tentar chegar em alguma... Pô, não sabia nada da saúde quando eu entrei na saúde. Nada, Marcelo. Não, Sabia um pouquinho, pô. Mas nunca tinha empreendido no mercado de saúde. Eu sabia de saúde porque, pô, eu fui atleta, então eu faço nutricionista desde o começo. Eu já sabia o que era os macronutrientes, eu já sabia montar uma dieta. Então, o basicão eu já sabia. Mas você precisa se aprofundar no que você quer entrar, né? A fundo. Não dá pra você sonhar e falar assim, poxa, eu vou inventar agora uma luz que melhora aqui a iluminação desse... Eu não sei porra nenhuma de luz. Eu vou ter que me aprofundar para eu dar uma sugestão. Vive o que é a luz primeiro do mercado. Aí você começa a sugerir mudanças. Você precisa ter autoridade para mudar um mercado, sabe? Sei. E fala uma coisa para mim. A disciplina de treinar, você acha que resolveu alguma coisa na sua vida nos negócios? Porque você tem que treinar. Cara, quem faz natação, eu nado no triatlo e tal, nadei desde criança. Só que nadar não é essas coisas. Treinar é diferente de você nadar esporadicamente. E você era um cara disciplinado, talentoso. Como que você era? Não, aí, cara, assim, no colégio eu era um desastre. Mas eu nunca deixei de fazer as coisas que eu gostava. Eu tava assistindo uma aula de programação de uma coisa que eu já sabia, eu tava lendo outro livro. Era assim, eu nunca parei. E o esporte era assim, o treino é todo dia, e tinha épocas que era 2 vezes por dia, e tem musculação. Porque o meu treino básico na época de atleta era o seguinte, eu acordava 4 horas da manhã, treinava das 5 às 7h30. Meu Deus. Aí eu ia fazer minhas coisas, voltava às 3h30 pro clube e treinava das 4 até as 7h30. Certo. Eu treinava, em média, uns 12 quilômetros de natação por dia. Isso no nosso volume máximo. Além disso, tinha psicólogo uma vez por semana, de atleta, para trabalhar a mentalidade, foco, não ter medo, você visualizar a prova antes dela acontecer. Nutricionista, médico do esporte. Naquela época não tinha esse lance do endócrino, do nutrólogo. Cara, era médico do esporte. E olhe lá, né? E olhe lá, era um negócio assim, era raro. Eu fui pro ABC para conhecer um médico do esporte. Cara, então o esporte, ele me definiu um negócio. Na hora que eu coloco a meta, se eu falo eu vou treinar todos os dias, é inquestionável que eu não vá no treino. Eu vou no treino. Tá na minha agenda. Não existe acordar e falar, hoje eu tô... Isso nem passa na minha cabeça, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Eu nem olho o tempo, porque se estiver chovendo, se isso vai me trazer qualquer coisa negativa, eu nem olho. Porque, meu irmão, eu vou e treino, e se estiver chovendo, é irrelevante pra mim. Isso aí. Porque o treino é a mesma coisa de treinar no seco é treinar no molhado, né? Só que tá molhado. Tô se falando. Mas você pega os caras que falam na bike, falam, pô, pedalar na chuva é a mesma coisa que pedalar no seco, só que você vai pedalar no molhado. Aí, mas você escorrega e cai. Mas o lance é o seguinte, irmão. Eu moro do lado da academia e às vezes eu vou a pé. Pô, do lado é bom demais, cara. Foda-se. De qualquer maneira. Tem que fazer aquilo que tem que fazer, né, cara? É isso. É levantar de manhã e fazer o que tem que ser feito. Isso é a disciplina pra mim. Total. Você acha também? Demais. Top. Isso você carrega pro resto da vida, né? Porque
Isso não é o treino pra vida? É pra vida, Você tá pô. na academia, você tá na natação, você tá na bike, você tá treinando pra vida. Pra vida. Quando eu decido fazer um negócio, cara, é todos os dias, Isso não aí. é uma semana. Não é, pô. Construir um negócio relevante leva anos. E se eu não me propuser a ir lá todos os dias, investigar o negócio, me aprofundar no negócio, conhecer as pessoas, construir uma relação e construir um produto e construir um serviço, cara, leva tempo. Leva Sem disciplina você não faz nada disso. Onde eu tô treinando isso? Cara, há 30 anos, 35 anos dentro do esporte, Loucura, hein? né? Loucura. E Marcelo, e essa transição, cara, que você, como foi que você notou assim? Falou, cara, eu vou sair agora do esporte e eu vou pra área de tecnologia e eu vou tomar o meu rumo. Não vou mais ficar como atleta. Porque, assim, eu venho desde criança, meu sonho era ser atleta profissional. Só que minha mãe, cara, vai estudar, você vai Eu ser também. médico, vai ser médico, vai ser médico. E até essas minhas atitudes de fazer um triatlo, fazer um meio aero agora, vem desde criança e essa cabeça, cara, eu posso, eu consigo, eu vou ser atleta. Só que eu não vou ser o atleta profissional, mas eu vou ser o cara que consigo fazer. Então, chega uma fase que você fala assim, cara, eu não vou conseguir ter essa carreira de atleta que eu quero. Eu tenho que mudar essa chave. Quando foi essa mudança de chave que você teve? Eu acho que também foi da minha família, assim, sabe? Porque eu comecei a perceber, ainda muito sorrateiramente, eu ainda não tinha toda essa maturidade, mas eu comecei a perceber que não existia um caminho muito brilhante, profissional pro atleta. Eu via que os atletas que eram melhores do que eu, eles viviam em... tem um nome, né? Quando você mora com 2, 3 juntos. Era um imóvel do próprio clube, República, né? República. Tinha uma república dos atletas, cara, e cada um ganhava um dinheirinho, mas todos andavam de ônibus, todos tinham um sacrifício ali de comprar sua comidinha, o dinheiro é contadinho. Eu falava, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Ao mesmo tempo, eu comecei a me tornar obcecado por computador. Ao mesmo tempo, quando eu tinha ali por volta de 12 anos, eu comecei a mexer com computador. E eu tava no Shopping Morumbi com meu pai, e ele tava numa revistaria naquela época que tinha livros, e eu falei, pai, me dá um livro. Toda criança pede coisa, né? Me dá um livro, gostei desse livro aqui. Era um livro de computador de programação. Caraca. E meu pai sempre dizia, a gente pega na volta. Na volta a gente vê. Mas nesse dia, eu não sei porquê, ele falou, eu vou te dar esse livro, e deu o livro. Eu li esse livro, cara, umas 15 vezes. Porque foi um paradigma tão diferente na minha cabeça. Programar é um negócio... É tipo, você pega e começa a falar russo agora. Tá. Cara, é um paradigma diferente. A gente não entende cirílico. A gente não sabe como é que é esse negócio. Programação é a mesma coisa. Dá um nó na cabeça no começo, então você precisa ficar insistindo para as sinapses criarem as conexões e você falar, agora eu entendi esse negócio. Então eu li até essa parada entrar na minha cabeça. E eu Com comecei 12 a ficar... anos. Com 12 anos. Aí eu comecei a ficar obcecado por computador. Eu queria saber como o computador funcionava. Na hora que surgiu a internet, eu fui um dos primeiros a entrar na internet. E eu comecei a perceber cedo, Doc, que a internet me permitia transcender a região que eu vivia. Tudo bem, eu já era privilegiado por estar em São Paulo e próximo de pessoas muito incríveis. Mas sabe de quem que eu me aproximei, por exemplo? Quem? De um PhD do MIT, que é simplesmente a universidade mais foda do mundo de tecnologia. Por causa da internet. Por causa da internet. Eu fiquei próximo do cara, era um grande programador que eu admirava, e eu comecei a aprender com os melhores. Esse cara frequentou minha casa. Se eu cito o nome dele pra quem é do mundo da programação, dá risada, fala, você tá mentindo, né? Mentindo. Porque não acreditavam de tão foda que o cara era. Mas eu fiquei amigo, ele deu até em cima da minha mãe, esse vagabundo. Você acredita, mano? Sério, Adriano? Deu em cima da minha mãe. Caraca. Um programador barbudo, bem nerd, assim. Pô, eu queria ser teu parceiro. Mas, cara, é isso, velho, entendeu? Entendi. Eu comecei a perceber que esse mundo de internet ia me permitir ganhar um nível de conhecimento que eu não conseguia somente através dos livros. Cara, leva tempo pra você estudar através do livro. Você tem uma dúvida, você não entendeu um parágrafo, você faz o quê naquela época? Nada, se vira, meu irmão. Se virar. você não tiver um professor, sendo autodidata, isso entendeu? aí. Como eu sempre fui. Hoje é outra vida. Você tem parada. YouTube, Tem tudo. você tem ChatGPT. Cara, o conhecimento à sua disposição é absurdo, né? E quando foi seu primeiro emprego na área? Cara, eu comecei... Meus pais separaram. Minha mãe é baiana. 1999, eu me mudo pra Salvador. Caraca. Cheguei em Salvador, falei... Já que eu parei de nadar, eu nadava pelo Pinheiros aqui em São Paulo. E nesse momento eu falei, pô, já que eu tô mudando de cidade, não vou ter um clube lá. Até busquei um clube lá, mas não teve o clube. Não existia natação em Salvador. Ainda bem, né? Ainda bem, foi um empurrão. Meu amigo, primeira coisa que eu fiz, quais são os sites de emprego aqui?
criei um programa que entrava no site de emprego, enviava o meu currículo para todas as vagas e toda vez que surgia nova vaga, ele estava mandando meu currículo. No dia seguinte eu estava empregado. E eu comecei a trabalhar em 1999. Cara, você é muito louco, velho. Você criou um programa para poder mandar o teu currículo automatizado. Não, eu não sou louco, eu sou preguiçoso, né? Eu vou falar, não vou ficar mandando aqui currículo pra tudo, cara. Deixa eu fazer um programa que faz isso. Isso é cabeça de programador. E aí você arrumou um empregão, Marcelo? Cara, eu comecei a trabalhar num provedor de internet. Foi o começo dessa revolução internet. Tá. A gente tinha um provedor de internet de escada. Tinha um monte de modem lá que a galera ficava ligando o dia inteiro. Era a época que você comprava horas de internet. 10, 15, 30 horas de internet. Que loucura. E eu fui contratado como programador para desenvolver um sistema pro provedor de internet. E o programador ganhava bem naquela época? Eu ganhava 430, 450 reais. Que dinheirão, hein? Esse foi meu primeiro salário, cara. E hoje em dia, programador... Hoje programador tá tudo rico, né? Tá milionário, os caras não querem mais nem trabalhar, Ganha mais que a gente. Os caras não querem trabalhar, não, Eu tô pensando em voltar a ser programador, pô. Pô, você não tem como você me ensinar isso aí, não, meu. Largar de ser médico e ser programador. É isso aí. Ô, Marcelo, e fala um pouquinho aí, qual foi a tua experiência no Nubank, cara? Cara, no Nubank Porque pra mim, cara, isso é um case legal, eu acho massa. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve lá, como que você entrou no Nubank e qual foi o seu papel ali dentro do Nubank, né? Porque o Nubank, ele mostra um pouco muito da cultura forte, dessa mudança do mercado que eles fizeram. E isso aí eu me apaixono, cara. Cara, o Nubank foi diferente de tudo que eu já tinha vivido até então, né? A gente estava num momento de transição de cultura empresarial. A gente estava começando a surgir o tema de agilidade, que é um negócio que mudou muito a forma como as empresas trabalham. E esse era um negócio que eu já era apaixonado, já praticava, e lá eu comecei a ver que a empresa começou certo. O que significa isso? Ela fez tudo certinho desde o começo. A forma como você constrói a cultura, a forma como você monta os times, os processos, os sistemas, as liberdades certas. Isso mudou o jogo na empresa. Porque começamos a trazer pessoas muito boas. Não trazíamos pessoas medíocres de médio. Era só gente top. Que tem outras consequências, mas isso foi o que permitiu que o Nubank construísse uma empresa desejada por tantas pessoas. Sexy, né? Sexy demais. E obviamente que depois que você consegue entrar num rumo desse, acertos que tivemos no negócio permitiu que a gente crescesse muito rápido. Quer ver um negócio que mudou o jogo no Nubank? Quando você cria um banco, você precisa ter dinheiro para entregar para as pessoas. Tá. Se eu vou emitir um cartão de crédito para você e você vai ter 10 mil reais de limite, eu preciso ter 10 mil reais para bancar o que você está gastando até você pagar a fatura. Então, a gente tinha levantado 2 milhões de dólares no lançamento do Nubank. 2 milhões? 2 milhões de dólares. Para construir o produto e para emitir os primeiros cartões. Então, para pensar uma coisa. Quanto que eu vou gastar de time, quanto que eu vou dar de dinheiro para as pessoas? A gente reservou uma parte desse dinheiro e falou, agora vamos dar cartões para as pessoas. Mas a pergunta é, como é que eu freio se o negócio der muito certo? Como é que eu falo assim, agora você não pode mais entrar? Então a gente criou um mecanismo de freio que todo mundo pensa que foi uma estratégia de marketing. Tá. Depois virou estratégia de marketing, mas no começo foi freio. A gente criou o lance do convite. Você só entra com convite. Pô, então eu pegava, emitia um monte de convite, o suficiente para o que eu tinha de dinheiro. Só que olha só, depois que a gente distribuiu os convites e todos foram distribuídos, a galera começou a aplicar. Aí eu chegava pro investidor e falava assim, olha, eu já dei todo o crédito que eu poderia e ainda tem 100 mil pessoas na lista de espera. O cara pegava e fazia a conta assim, 100 mil... A taxa de conversão de cliente bom de cliente ruim é X% versus o ticket médio que eu dou, tá na mesa X milhões de reais. Na hora o cara investia. O cara investia na hora? Na hora, não tinha conversa. E aí, a partir de então, todos os produtos do Nubank, a gente repetiu essa estratégia. Boa. Porque eu lançava o produto com um convite, criava-se uma lista de espera enorme, eu ia no investidor e falava assim, tem X pessoas na lista de espera. E aí, cara, assim, no ano que eu entrei no Nubank, a gente nem era unicórnio. Você era da parte de produto? Eu era de tecnologia. De engenharia, na verdade, né? Pode crer. E aí, cara, o que acontecia? A gente chegava pro investidor e falava assim, é isso. Aí o cara, vambora! Quando eu entrei, a gente nem unicórnio era. Tá. Logo que eu entrei, a gente já virou... se eu não me engano, 3 unicórnios. Aí depois, logo na sequência, já veio mais um que jogou a gente para uns 7 unicórnios. E, cara, assim foi
até o lançamento da bolsa, onde o Nubank fez, acho que foi 50 ou 40 bilhões de dólares. Cara, absurdo. Então é um fenômeno. Foi possivelmente, eu nunca fiz essa conta, mas possivelmente uma das empresas que cresceu mais rápido da história, sabe? E o que você acha que de diferencial do Nubank? Você acha que foi a cultura, foi os processos corretos, que você traria como exemplo para os empreendedores e empresários que estão olhando assim? Qual foi o ponto assim que você fala assim, cara, esse ponto eu acho que as empresas têm que prestar atenção? Cara, essa pergunta é ótima. Porque eu mudo a resposta dela, acho que a cada 6 meses. Hoje a minha resposta para isso é o seguinte, cara. O timing, o momento certo, faz toda a diferença. Porque o Nubank não foi o primeiro a ser o banco digital. Já existia um banco digital antes. E ele não acertou a mão. Qual foi? Foi o original. O original. O original veio antes. Que loucura, hein? E olha que os caras correram e fizeram o negócio acontecer. Então, assim, o timing faz muita diferença. Você ter a ideia certa no momento certo faz toda a diferença. Você ter a ideia certa no momento errado, você tá lascado, meu irmão. Pode crer. Então pode vir um negócio que você fez e não deu certo por causa do timing, e daqui 3 anos vem uma empresa, faz exatamente a mesma coisa e ela dá certo. É isso aí. Então o timing faz muita diferença, tem que se preocupar muito com isso. Obviamente que se você tiver num momento incrível, com um time incrível, processos incríveis, tudo incrível, esse negócio vai explodir. Foi o que o Nubank fez. Tudo era incrível, né? Agora, se você tem um produto incrível, num momento incrível e o time é ruim, vai dar certo também. Vai dar certo. Sério? Mas talvez não seja o Nubank. Pode crer. Agora, se você tiver no timing errado, cara, com um time incrível, não vai dar certo. Você pode ter o Steve Jobs com qualquer outros caras fodões aí que você falar, não vai dar certo. Por isso que a gente fala muito de pivotagem. Porque foi lá, tentou, não deu, até o limite da insistência burra. Cara, a insistência por disciplina, ela é boa. A insistência burra, você tem que virar a página. E aí você tem que virar a página e falar, agora eu vou fazer isso. Deu certo, não deu, vai pra próxima. Agora eu vou fazer isso. Deu certo, encontrou, isso é o timing. Você encontrou o timing. Agora, meu irmão, double down, investimento, pisa no acelerador e vamos nessa. Show de bola. Por isso que é difícil empreender. Porque encontrar o timing, o ajuste ali, é dificílimo. É muito louco isso. E depois do Nubank, vê a Clivo? Cara, depois do Nubank, eu comecei a sentir falta de estar... Você tem uma... Cara, vou interromper aqui. Você tem uma insatisfação dentro, assim, que é o tempo todo... Cara, tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar isso. Cara, assim, ó, isso é bom e ruim. Porque chega momentos na minha vida que eu começo a ficar frustrado. Começa a me frustrar. Na própria Clivo teve momentos que eu me frustrei. Que loucura. Que eu comecei a ficar indignado. Eu falei, eu não consigo aceitar que na minha própria empresa eu não tô conseguindo avançar com isso daqui. Aí eu começo a ficar desmotivado. E isso é péssimo. Isso é ruim. Péssimo e bom. Porque às vezes você precisa mudar. E aí na hora que você precisa mudar é o que te dá energia. Sabe? Sei. Te dá energia pra você fazer uma revolução. E no Nubank eu comecei a sentir isso. Não uma frustração, mas eu comecei a sentir falta de que eu queria fazer meu próprio negócio. Porque eu tava vendo que decisões estavam sendo tomadas diferente do que eu tomaria. Entendi. E eu não tava no topo lá. Eu não era o cara mais ferrado do Nubank. Eu era o segundo escalão. Era um diretor, era sócio da companhia, era um cara importante, mas eu não era o top. O top. Certo? Aí eu falei, eu quero ser o top. E aí eu decidi montar minha empresa para fazer as coisas do meu jeito. E aí quando você faz as coisas do seu jeito, é o ônus e o bônus, irmão. Porque quando você erra, a culpa é sua. E quando você acerta, a culpa é sua também. Só que a responsa é muito maior. Mas é isso que eu gosto. Então essa frustração de você perceber que você tá no caminho errado, ela só precisa ter um segredo. Canaliza pro lugar certo. Boa. Porque se você canalizar pro lugar errado, você afunda. E quando você canaliza para o lugar certo, você transcende, você progride, você levanta todo mundo. É isso que precisa acontecer. Top. O problema é que tem muitas pessoas que ficam frustradas e canalizam para o lugar errado. E aí você começa a entrar em depressão, e aí você começa a achar que você é uma pessoa que não tem capacidade, que você não consegue progredir, que você não consegue aprender, que aquela é a realidade da vida, que a vida é injusta. Aí você começa a culpar tudo e todos, menos você. Você tem que culpar você. Você. Eu sou responsável por isso. Eu vou fazer acontecer. Tem que chamar a responsabilidade no peito. É isso. E a Clivo veio quando? Cara, a Clivo veio
Depois que eu tava no Nubank já há alguns anos, já tínhamos feito muitas coisas, o Nubank já tava numa fase, cara, preparando para IPO, a gente ainda não falava disso, mas já tava preparando. E a Clivo veio num momento de muita alta, porque o mercado de investimento estava super aquecido e eu falei, agora é o momento. E aí eu saio, sem tese nenhuma, começo a pesquisar e vejo que o mercado da saúde era um dos poucos que ainda não havia sido revolucionado. Só que é um mercado difícil pra caramba. Muito então difícil. Comecei a pesquisar, descobri uma tese legal, implementamos essa tese, levantamos capital, levantamos no PowerPoint 2,5 milhões de dólares. Pra começar? No PowerPoint? No PowerPoint. Que loucura. Começamos a fazer a empresa. Depois de 2 anos, a gente levanta a Série A. Levantamos quase 10 milhões de dólares. E aí estamos 1 ano pós Série A. Tá. Descobrimos o nosso caminho. Caminho que realmente funciona. Não era o caminho que a gente tentou originalmente. Mudou. E a gente tá super animado com o que a gente aprendeu e descobriu até agora. Tá. E agora que a gente tá mais confiante, falando assim, agora a gente encontrou o caminho. Agora vai. Agora vai. Você vê como leva tempo. Não é do dia pra noite. E a Clivo, como que você vê assim o futuro? Como que você vê o futuro da saúde digital no Brasil e como que a Clivo ela vai se posicionar nesse mercado aí, cara? Cara, a saúde em si é o que você faz, velho. Tá. Isso é o futuro da saúde. É cuidar do ser humano por completo. Tete a tete, o tempo inteiro fazendo exame. É fazer a fotografia que antes o médico fazia uma vez por ano. E você faz a cada 3 meses, a cada 6 meses. Se o caso é mais crítico, você aperta mais. Pô, um paciente oncológico a gente tá monitorando semana a semana, irmão. Semana. Declinou ali a imunidade, cara, já ajusta a estratégia de medicamento para não derrubar mais ele, aumenta a imunidade. É o tempo inteiro. Então, para mim, é isso. Top. Isso só vai melhorar. Porque a gente vai ter mais tecnologia, mais de medicamentos, mais agilidade. E a gente entra numa parte disso. Porque a gente desenvolveu uma plataforma que permite aproximar o médico do paciente. Você imagina, cara, que o que você faz? Você chegou aqui para mim e falou, Toledo, eu prescrevo essa quantidade de exames. Cara, você imagina que quando você pega um paciente oncológico, às vezes ele tem que tomar 20 remédios diferentes, de dosagens diferentes, em horários diferentes. Ele tem que, às vezes, tomar uma injeção na barriga uma vez por semana. Ele tem que fazer um exame antes de tomar a quimioterapia. Cara, é muita coisa, eles se perdem. É muita coisa. Então você precisa simplificar isso para ele. E o que a Clivo faz é um pouco disso. Eu simplifico a sua vida como médico. Tá. E eu simplifico a vida do paciente. Amigo, não precisa se preocupar. Hoje, você tem que tomar 3 remédios. Um é de manhã. Você já tomou? Não tomou? Toma. Fica tudo anotado lá no aplicativo? Eu te dou um passo a passo no aplicativo. Fala assim, hoje você toma isso. Tomou? Tomei. Apertei o botão. Você já está recebendo. A adesão medicamentosa do paciente está em 100%. O dia que ele esqueceu, já vai cair. Ó, a adesão do paciente já está em 85%. E isso vai mostrando lá. Tempo real para você. Igual o TrainPix. Subiu na balança, você já tá sabendo se ele tá engordando, se ele tá emagrecendo, porque eu tenho monitoramento à distância. Eu consigo saber se dormiu bem uma noite ou não. Se mediu a glicemia, eu recebo um alerta que ele tá com hiperglicemia ou ele tá com hipoglicemia. Saca? Isso é a medicina do futuro. Essa é a E aí, na hora que a gente entra no mundo de inteligência artificial, que mudou o jogo, eu tô dizendo, galera, isso é a coisa mais importante que aconteceu desde o surgimento da internet. O ChatGPT é a coisa mais importante que aconteceu. Doc, minha mulher, 2 dias de cama. 2 dias de cama. Eu não sou médico. Não sei nada dessa porra. 2 dias de cama. Não sabemos o que era. Liguei pro meu médico. Falei, amor, liga pra ele. Precisamos fazer exame. Primeira coisa que ele fez. Quais são os sintomas? Passou o hemograma completo. Voltou tudo certo. Dímero altíssimo. Pra quem não sabe, quem não é médico, dímero é um indicador de trombose. Lá em cima. Lá em cima, deu 2.000. Cara, aí eu falei, caramba, precisamos descobrir essa porra. O que aconteceu? O que eu fiz? Ao invés de eu ir estudar pra descobrir o que é, eu conheço um pouco desses negócios, mas eu preciso saber mais. Porque o caso dela, a primeira coisa que a gente fez com o dímero alto, cara, vamos isolar o risco. Como é que é isolar o risco? Tem risco de AVC, embolia pulmonar, trombose nas pernas, fizemos os exames pra fazer, deu zerado. Deu nada. Não é isso. Tá. Aí, cara, eu fui no ChatGPT e comecei a falar. O que causa o dímero alto? Causa isso, o risco é de trombose. Esses foram isolados, não é isso. O que mais pode ser? Pode ser um trauma. Foi um trauma. Minha mulher teve um deslocamento de quadril. O ChatGPT falou isso? Isso. Ela é extremamente tolerante à dor.
ela não sente dor, mas o corpo reage. A imunidade dela começou a correr pra essa porra. Ela foi na quiroprata. A quiroprata colocou o quadril dela no lugar. Ela teve uma lesão tecidual. Inflamou mais. Inflamou absurdamente. O dímero foi pra lua. Sim. Eu comecei a fazer exame de dímero todos os dias. Então foi pra 2.000, depois 3.000, depois 4.000. Aí ela ficou com medo. Né? Aí ela ficou com medo. Ela falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu devo se preocupar? Cara, eu e o ChatGPT, meu irmão. Cheguei pra ela, dei uma aula pra ela. O que tá acontecendo no seu corpo é esperado. Dr. Marcelo Toledo e seu auxiliar ChatGPT. Que loucura, Olha cara. o que essa porra vai mudar. Não. Agora você imagina um médico se apoderando dessa ferramenta. Imagina. Eu já uso. Porque eu faço perguntas básicas. A nossa ferramenta tá integrada com essa porra. Você aperta o botão, eu te sugero, Seba, isso aqui, ó, são os possíveis diagnósticos. Puta, cara, eu não sei fechar esse caso clínico. Que exame eu peço? Você aperta um outro botão, ele fala assim, ó, pede uma punção da tireoide, peça um RM de não sei... Ele te sugere, meu irmão. Ou seja, você é o médico, você tá no comando. Só que eu vou te dar um atalho. Ao invés de você levar, às vezes, 1 hora, fazer ligação para 2, 3, 4 médicos para ajudar a fechar o diagnóstico, você fecha na hora. Cara, eu fechei o diagnóstico da Renata. O meu médico, cara, ele tava em consulta. O dia inteiro em consulta. E eu precisei acalmar ela, porque ela descobriu isso na quarta-feira e ela ia viajar na sexta. Caraca. Você sabe que trombose em avião dá ruim, meu irmão. Não tem como, né? Então hoje tava com medo do caramba se ia dar pra ela viajar ou não. Ela viajou e tá tudo certo. Olha só o que é inteligência artificial. Isso vai acontecer em 100% das profissões. 100%. Tá. Quem não tá prestando atenção nisso agora, cara, já tá perdendo tempo. E você linkou isso na Clivo? A gente colocou isso dentro da nossa plataforma. Onde o objetivo é, cara, te dar mais informação, te dar mais dado, te ganhar tempo. Ou você gasta tempo hoje em uma coisa, cara, eu quero que você faça isso com 10% do tempo, no máximo. E aí você consegue dar diagnósticos e condutas em tempo real pro paciente e resolver o problema dele. Muito mais rápido. E aí começa a vir, que muitos médicos não gostam, que é você de fato aplicar o conceito da medicina integrativa. Porque, Doc, deixa eu te falar um negócio. Falou um negócio. Quando você quer saber um negócio foda, você vai lá e vai procurar. Chega um caso que você nunca viu na vida. Ou descobriu, não tem tratamento dessa porra. Não tem tratamento. Você vai na porra do diretório de estudos científicos. Isso. E você vai pesquisar se tem alguma coisa. Você sabia que você pode pegar todos os estudos científicos, jogar nessa plataforma e perguntar pra ela, já existe algum tratamento novo pra esse caso aqui? E ela te responde na hora. Você não precisa ler 200 estudos clínicos. Isso é sensacional. Eu peguei um contrato em inglês de 47 páginas, joguei no ChatGPT e eu comecei a perguntar quais são minhas obrigações, quais são os meus riscos aqui, o que eu tenho que fazer, o que é obrigação da outra parte. Eu não preciso ler mais 47 páginas, cara. Eu ganhei tempo. Eu ia levar um dia inteiro pra fazer um negócio desse e com inteligência artificial você faz assim, ó. Olha o jogo, como isso muda o jogo. Vai mudar. Muda muito. Sensacional. E aí a gente vai ter pessoas mais saudáveis e menos doentes, né? Que eu acho que esse tem que ser o futuro. Porque quando eu comecei lá atrás, medicina preventiva não previne nada, né? E aí quando você vê isso acontecendo, eu parto da ideia, eu sou apaixonado por inteligência artificial, porque eu parto da ideia que os caras vão fazer exame e nem precisam ir no laboratório. E aí esse exame vai me dar um resultado, o médico já vai pegar, ele junto com a inteligência artificial, ele vai ter essas condutas de diagnóstico rápido e o cara vai ser tratado, às vezes nem vai precisar ir no hospital, cara. E a gente vai evitar um câncer, a gente vai evitar uma doença neurodegenerativa como Alzheimer, um Parkinson, uma esclerose múltipla e salvar uma vida, né? Eu acho que pode ser usado para isso. Cara, porque os dados hoje eles não são aproveitados do jeito que pode ser aproveitado, né? E você acha que o empecilho assim que tem é a cabeça do médico? Eu acho que o médico o tradicional, né? O médico brasileiro mais experiente, às vezes ele ainda é muito tradicionalista. Precisa ter tudo na literatura, precisa ter estudo científico, randomizado, bababá. Cara, mas quando chega um paciente na sua frente e não existe tratamento pra ele, você tem duas opções aqui, Seba. Você fala pra ele, não tem o que fazer, sua expectativa de vida é 6 semanas, ou você começa a correr atrás de descobrir um jeito de tratar esse cara. É isso aí. E eu já vi isso acontecer e o cara foi salvo. Você tem 2 caminhos. Se você for o cara padrãozão, médico tradicional, meu irmão, seu paciente vai morrer. E você vai falar, a culpa não foi minha. É isso aí. É esse cara que você quer ser?
Ou você quer ser um cara que se apodera dessas novas tecnologias e que te ajuda a te empoderar e ver coisas que você ainda não está vendo? E que pode te dar uma possibilidade que você ainda não conseguia entender, mas que talvez não tenha todos os estudos que você busca. Vai ter risco? Vai. Mas medicina é isso, meu irmão. É risco-retorno. O risco é, o cara vai morrer. E aí? Vai fazer ou não vai? Pois é. Nem nunca, nem sempre medicina, né? Então você tem que resolver, não tem o que fazer, cara. É isso que você falou. E aí vamos aqui para a parte de liderança e gestão, né? Como é que é o processo, todo o seu processo ali de formação e gestão de uma equipe, sei lá, de uma startup ou da própria Clivo? Como é que é esse processo? Como que você faz esse processo dentro da empresa? Cara, o problema número 1, depois que você resolveu... Depois que você aprendeu a ganhar dinheiro, o problema número 1 é comunicação. Porque enquanto a gente tá nesse time aqui, ó, tem 6 pessoas nessa sala aqui, mais ou menos. Enquanto a gente tá aqui em 6, tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo. Tá todo mundo atualizado. Mas na hora que você começa a passar para 15, para 20 pessoas dentro de uma empresa, eu já não sei o que tá acontecendo para todo mundo. E aí, tudo a partir desse momento começa a se tornar problema de comunicação. Então a gente cria indicador para quê? Para melhorar a comunicação. A gente cria processo para quê? Para melhorar a comunicação. Boa. A gente cria relatório para quê? Para melhorar a comunicação. Tudo é para melhorar a comunicação. Sistemas também. Para permitir que a gente ganhe produtividade e colabore melhor. Então a essência de um time de alta produtividade, cara, é sempre a cultura. Sempre a cultura. A cultura é a coluna vertebral de uma empresa. Se você tem uma cultura forte, onde as pessoas falam a verdade... Cara, eu tô frustrado aqui que nesse podcast tá acontecendo isso e isso. E eu falo pra você, você resolve na hora. Na hora. Se eu não falo, ou eu falo e você reage mal, eu nunca mais vou falar. E a partir do momento vai virar uma mentira. Tem um problema aqui e você não quis saber da mentira. Empresas fazem isso todos os dias. Nossa. Eu fico frustrado com a empresa, eu vou falar, o chefe me dá uma bronca, me pune, faz perseguição. Isso tudo falando é caso real. É gente que reporta pra mim. Pô, eu fui fazer o que você fez e aí o meu chefe tá me perseguindo agora. Porque a pessoa foi dar um feedback pro chefe. Cara, nós temos que ser vulneráveis. Então... a gente tem que falar a verdade. Na hora que a gente começa a falar a verdade, a gente enfrenta os problemas. E aí, a partir do momento que você começa a ter uma empresa um pouco maior, cara, você precisa formar líderes. Líderes fortes que saibam conduzir pessoas ao sucesso. E ao sucesso é todos com vetores alinhados na mesma direção para a gente conseguir entregar o resultado que a gente está buscando. Top. O líder, ele não é o cara que faz mais. Ele é o cara que trabalha através das pessoas. E a partir do momento que eu começo a aprender a trabalhar através das pessoas, eu multiplico o meu potencial em inúmeras vezes. Porque, usualmente, um líder de alta performance em empresas criativas, que é a maioria dos nossos trabalhos, é 1/7. É um líder com 7 pessoas. Então, meu irmão, não sou eu entregando. São 7 entregando. Eu multipliquei meu potencial em 7. Olha o potencial que essa pessoa tem. Se a gente pega uma empresa de 1.000 pessoas, 1.000 pessoas é gente pra caramba. É muita gente. Você tem que focar no líder. 14% dessa empresa vão ser líderes. Foca em líderes fortes, que os líderes vão garantir que o resto acontece dentro do time dele. E é aí que a galera se perde. Entende? Entendo. Cultura forte, líderes fortes, que saibam implantar processos, medir indicadores. Tudo que a gente faz numa empresa precisa afetar o indicador. Ou tá melhorando a experiência do cliente, ou a gente tá aumentando receita, ou a gente tá aumentando margem. Alguma coisa tem que afetar na empresa. Invariavelmente eu pergunto para alguém e falo assim, esse projeto aí que vocês estão fazendo vai melhorar o quê? E a pessoa não sabe me responder. Mas no fim das contas, lá na última linha, o que melhora? E a pessoa tropeça na segunda pergunta. Então, muitas vezes você entra numa empresa e você vê um monte de gente correndo para um lado para o outro, fazendo isso e acontecendo, mas estão fazendo as coisas erradas. Não adianta você ter energia e movimento numa empresa fazendo as coisas erradas. Fazer as coisas erradas vai te dar o resultado errado. É isso aí. Você precisa garantir que o líder garanta que as pessoas estão fazendo as coisas certas. Fazer as coisas certas dão os resultados certos. E a gente se perde no básico, Seba, no básico. E qual é o estilo de liderança que você leva? Cara, eu falei isso recente, que é o seguinte, as pessoas precisam entender, eu odeio esse negócio que as pessoas falam assim, cara, você tem que ser diferente. Você não tem que ser diferente, meu irmão.
Você tem que ser você. As pessoas precisam entender que o seu DNA te torna único. Pode crer. Você precisa ter a verdadeira coragem de ser quem você é. Então não tente imitar o Steve Jobs, ou Elon Musk, ou Bill Gates. Seja você, tenha o seu estilo. Quem eu sou aqui, cara, ou você vai me amar ou você vai me odiar. O lance é, eu sou uma pessoa, cara, que eu faço essas coisas junto com as pessoas. E as pessoas gostam de mim porque eu sou uma pessoa humana. Ser humano é conviver em sociedade. Você não pode ser um animal selvagem que reage com grosseria, com violência. As pessoas estão vivendo suas lutas diariamente e você precisa respeitar esses desafios. Pode crer. E isso significa, cara, fazer muitas concessões. Porque em muitos momentos específicos, aquela dor vai ser muito maior do que tudo que ela está vivendo na empresa. Isso é ser um líder humano. E quando você é um líder humano, que você realmente se preocupa com as pessoas, e não só isso, você se preocupa com os objetivos daquela pessoa, aí, meu amigo, o jogo vira. Porque ela começa a entender que você não está em busca de lucro. Pode crer. Você está em busca do melhor para ela. Para cada um dos indivíduos que trabalha com você. Você tem que pensar em cada uma dessas pessoas. Esse é o líder que faz diferença. É um líder que não tá só preocupado com ele. Ele tá preocupado com cada uma das pessoas que trabalham com ele. Empatia, né? Demais. Empatia. Colocar É o que eu costumo dizer. O cara que foi empático, mesmo com toda essa tecnologia, daqui para frente, no mercado, é a empresa que vai se destacar. É você se colocar no lugar do cara, né? Às vezes o cara pegou um trem, pegou o metrô, o cara pegou não sei o que, andou de pé pra chegar no trabalho e aí você trata o cara de forma diferente. E aí, Doc, pensa o seguinte. Mas como é que eu faço isso, Toledo? Eu vou fazer o one-on-one, eu não sei fazer o one-on-one, eu não sei dar feedback. Eu falo, galera, esquece tudo isso, esquece. Você não precisa saber dar feedback, você não precisa saber fazer o one-on-one, você só precisa saber conversar. Você é um ser humano. Trocar uma ideia, pô. Feedback é conversar. O one-on-one é conversar. Não tem regra, não tem pirotecnologia aqui pra fazer, cara. Volte a ser humano, converse, senta com a pessoa. Tá legal? Fala, tá legal, parabéns, estamos no caminho certo. Boa. Não tá legal? Fulano não tá legal. É isso aí. Ponto final, não tem muito rodeio, tá ligado? A gente complica demais o básico. Somos seres sociais precisam interagir. Interajam, conversem. Pode crer. Resolvam os problemas, não deixem de falar sobre as coisas que precisam falar. Ser empreendedor, Doc, é você tomar decisão difícil o dia inteiro. E tomar decisão difícil o dia inteiro significa que muitas vezes você não vai agradar. E já que você não vai agradar, como é que você faz para todo mundo estar na mesma página que você? Mostra o que tá acontecendo. Abre o jogo. Abre o jogo, abre o kimono, meu irmão. Mostra a real. Não fica guardando para você. Pode crer. E tem muita gente que guarda. Não, isso daqui as pessoas não podem falar. Então só vou dizer o que vai acontecer e ponto. Aí as pessoas ficam sem entender. Puxa, por que será que ele tomou essa decisão? Por que será que ele tá fazendo isso com a gente? Começa a criar um monte de coisa na cabeça, né? Começa a inventar. E contamina também, né? Total. Aí cria as frustrações. As frustrações. Aí cria as maçãs podres. Uma fruta podre contamina a outra. E aí, meu irmão, é difícil de você virar o jogo. Marcelão, como é que você lidar? Por exemplo, na empresa a gente sabe que tem aquele colaborador que ele é um cara mais performático, né? E se dá super bem e traz retorno para a empresa. E tem aqueles que não performam também, mas ali você capacita e aí vê. Como que você lidar com esses dois tipos de colaborador e qual a estratégia que você tem para manter essa galera motivada para poder performar? Porque a gente sabe que no fim das contas a performance ela vale bastante dentro da empresa. Né? Demais. O indivíduo, cara, ele sempre é uma dualidade dentro da empresa. Ele é metade entrega de resultados e metade gestão de pessoas. Não dá pra ser um ou outro. Tá. Tem que ser os dois. Uma coisa não pode se abrir mão. Não pode se abrir mão de entregar resultado. Não dá pra ser só aquela pessoa boazinha que fala com todo mundo, que é carinhosa, que escuta os outros, mas não entrega resultado. E também não dá pra ser só a pessoa que entrega resultado. Aquele cara de vendas que é ultra agressivo, que bate a meta todos os meses, mas ele sai atropelando todo mundo, sai deixando um monte de feridos no meio do caminho. Isso também não dá, porque é insustentável. A sustentabilidade vem do universo onde você junta essas duas coisas. Eu sou uma pessoa humana, eu me preocupo com as pessoas, mas eu não abro mão de entregar resultado. Esse é o funcionário que a gente sempre precisa buscar. Treinar habilidades é muito mais fácil do que treinar caráter. Caráter é desse outro lado aqui, Pode ser humano. Então, o processo de entrevista, ele precisa se preocupar muito mais com
habilidades sociais do que habilidades técnicas. Não significa que você não deve testar técnico. Deve. Só que isso é o que todo mundo faz. Você precisa fazer o outro que ninguém faz. Quando dá pau, porque não tem aderência de cultura. Pode crer. Quando tem aderência de cultura e a pessoa não sabe algo tecnicamente, treina. Gruda contigo, deu 1, 2, 3, o tempo que for, essa pessoa vai aprender. Só depende dela ter a cultura que vocês têm. Qual que é a nossa cultura aqui, Doc? A gente é do esporte. A gente é da disciplina. A gente não abre mão do resultado. Não. A gente tem uma obsessão pelo que a gente faz. Não desiste. Se a gente trouxer pessoas que não pensem assim, vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo. Essa é a cultura da sua clínica. Essa é a cultura de todo mundo que trabalha com você. E essa é a cultura de quem trabalha comigo. E como que você faz, velho? Porque, tipo assim, o cara nunca vai ser você, né? Não. Ele nunca vai acordar 4 horas da manhã, não. Ele nunca vai subir na bike ali fazer 30 quilômetros, de noite ele não vai nadar mais 2.000 metros, e ele não vai ser aquele cara que você é na empresa. Blá, blá, blá. Como que você faz com esse cara que nunca vai ser o que você é, pra você não exigir tanto dele ser você e do jeito que você quer? Uma coisa é certa. A cultura da empresa é reflexo do dono. Você é o dono. Quem trabalha com você se inspira em você, senão não consegue trabalhar com você. Não sustenta. Não sustenta. Não me aguenta. Se eu não gosto... não te aguenta. Eu falo assim, pô, cara, eu não admiro... O cara não vai me aguentar. Fala, eu não aguento esse cara não. Não eu aguento. Admiro o Toledo. Eu não admiro o Toledo. Toledo é muito acelerado. Toledo manda e-mail, 00:30, 3h30 da manhã eu tava mandando mensagem pra outro. Eu acordei, eu fui no banheiro, já mandei mensagem. Cara, eu sou assim. Se você não entende isso, você não gosta da cultura que eu trabalho. Mas eu deixo muito claro, galera, não precisa responder 3h30. Responde quando você... Eu sempre mando, inclusive. Não precisa ver agora, veja no dia útil. Isso aí. É que eu sou o cara acelerado do Eu mando mensagem pro Max 3h30 da manhã, velho. Aí ele fala, cara, não é possível, 6 horas, ele não é possível que você tá acordado 3h30 da manhã. Eu falei, tô levantando pra treinar. Ele falou, já deve ter pedalado, corrido, nadado, feito tudo, né? Aí eu falo, me responde quando der. Então, assim, as pessoas precisam pelo menos ter admiração por quem elas trabalham. Boa. Senão não tem sustentabilidade. Agora, nós queremos que as pessoas sejam quem elas são. Lembra que eu falei lá? É o DNA. Tem que ser quem você é. Porém, você precisa se identificar com a cultura. Identificar com a cultura você tem que ter um mínimo de vivência correlacionado com o que a gente tem. Então, a arte de entender cultura, fit cultural, é perguntar indiretamente. Porque em entrevista, todo mundo tenta passar. E se eu quero, por exemplo, cara, já deu pra ver que você é acelerado pra caramba, que nem eu. Que você tem muitas coisas que eu também tenho. Quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu nunca posso perguntar pra ela assim, fulano, você gosta de trabalhar microgerenciado, onde eu vou estar ali todo dia com você tete a tete, ou você quer mais tempo livre, mais liberdade? Ela vai tentar passar de acordo com o meu estilo. Pode crer. Então eu tenho que perguntar pra ela assim, como é que você gosta de ser gerenciado? Eu tô aprendendo o que funciona pra ela, não tem resposta certa, ela não pode passar na entrevista. Entendi. Se eu quero uma pessoa que seja autodidata, eu vou explorar perguntas que façam a pessoa me mostrar como ela estuda. E aí, cara, se ela estiver mentindo, eu pego ela no pulo. Porque eu vou chegar assim e falar, Doc, qual foi a última coisa que você estudou? E aprendeu, algo que você realmente se aprofundou. Aí você vai falar assim, porra, Toledo, eu comecei a estudar aqui INAD, eu comecei a fazer... Me conta mais, onde que foram as fontes de informação que você trouxe? Quais livros você leu? Qual foi o nome do autor? O que mais... Pronto, chegou na terceira pergunta, você deu uma derrapada, eu já sei que você não é um autodidata. Você tá querendo passar na entrevista, então você não busca conhecimento. Entendi. Se você não busca conhecimento, talvez para essa posição não funcione. Você gosta de pessoas? Para uma área de vendas precisa de pessoas. Quais perguntas eu vou fazer para você? Cara, me conta aqui, você é um cara que quando terminar um evento de 12 horas, onde você ficou aprendendo, você vai querer ir para casa assistir Netflix ou você vai querer ir para balada, tomar uma cerveja, pro barzinho e etc. Isso é onde separa o introspectivo do extrovertido. É como você se reenergiza. Você se reenergiza com pessoas ou você se reenergiza num ambiente fechado, sozinho, que louco, quieto? Hein? Quem que eu vou trazer para funcionar melhor no ambiente de vendas? É o cara que saiu pra balada. É o cara que curte gente. Pode crer. É o cara que curte gente. Foi você que falou assim pra mim, meu irmão, me bota pra conversar com uma pessoa, dá 30 minutos, virou meu paciente. Já era. Você é um cara extrovertido. Pode crer. Você conversa até com o poste. É isso. É isso aí. O cara de vendas é esse. Então como é que eu sei se ele tem essa cultura? Eu preciso entender como é que é o hábito dele.
Senão não vai ter fit cultural. E depois que você joga pra dentro, como é que você lidar com os conflitos dessa galera? Porque ninguém é igual a ninguém, velho. É o que você falou, DNA, cada um tem o seu. Você pode parecer ali um pouco, mas em algum momento vai dar um gatilho que você vai mostrar a sua diferença. E como é que lidar com o conflito da equipe e a divergência ideológica dessa galera? Cultura. As pessoas precisam entender. Cara, cultura é tudo, né, velho? As pessoas precisam entender o que é a cultura da empresa. Por isso que eu falo, a cultura ela é um negócio que é vivida. Ela não é um negócio na parede. Isso aí. Se você estabelece que as atitudes da sua empresa têm como primário a colaboração, toda vez que alguém não colaborar, toda vez que alguém criar conflito, ela tem que saber pedir perdão. E a pessoa que ficou ofendida tem que saber virar a página. Isso precisa acontecer, isso tem que ser cultura da sua empresa. É difícil demais. Por isso que eu digo que a gente tem que ter uma cultura na empresa que fale a verdade. Olha só, cara. Uma vez eu trabalhei com um americano. O Nubank tem muitos americanos. Mas antes disso, eu já sabia como era trabalhar com o americano. O americano chega pra você e ele joga real. Na lata. Na cara. Ele não fica colocando o feedback sanduíche que a galera fala. O feedback sanduíche você começa bonzinho, diz o que a pessoa tá fazendo bem, aí você fala o que tem que falar e depois você... Cara, isso daí só atrapalha tudo, porque usualmente as pessoas não sabem fazer assim e a pessoa sai achando que ela tá bem e na verdade ela tá mal. Não tá performando. Então, tá ruim, fala, tá ruim, fulano não tá funcionando. Seja educado, seja empático, mas joga real. Você vai ganhar muito mais tempo. Todo mundo tem que praticar isso. Me chutou, pô? 3 vezes já. Todo mundo tem que viver isso, cara. Todo mundo. Se ninguém vive a verdade, você começa a criar antros de mentira, de frustrações, de contaminações, porque eu vou pegar essa frustração que eu tenho e ao invés de eu botar pra fora, eu vou começar a guardar. E eu vou chamar alguém que também tem a mesma frustração que ele e vou falar, pô, que foda, né? Começa, velho. Aí... é difícil conseguir retomar. Mas é muito... Mas eu vou te falar, cara, é muito difícil você tirar a verdade das pessoas. Você acha que a pessoa tá sendo verdadeira e não tá. É uma parada que eu falo, cara, comunicação. É o que você falou. Tudo que você falou. Eu falo, cara, comunicação. Chega pra mim e fala, pô, doutor, assim, assado, se é isso, é aquilo. Cara, eu falo, beleza. É a tua opinião, beleza? E eu vou te falar a minha opinião. Mas quando você fala a verdade pra pessoa... Eu já tive colaborador que passou uma semana nem olhando na minha cara e subindo no elevador comigo. Cara. Entendeu? E depois eu falei, ó, não adianta você ficar bravo, eu te dei um feedback. Você vai estar todo dia comigo, entendeu? Como é que a gente extrai essa verdade das pessoas, velho? A gente tem uma cultura empresarial muito jovem ainda. Muito jovem. Não existe empresa que isso é perfeito. Não existe. Louco. Você pode escolher qualquer uma, Google, Facebook, Microsoft. Não existe isso. O nível de maturidade no ambiente do esporte é 1000 vezes maior do que no mundo empresarial. Cara, quando você tem um técnico, se ele falar pra você que o seu braço na natação tá entrando torto, ou que quando você tá pedalando, seu joelho tá um pouco aberto, você fica feliz ou você fica triste? Cara, eu fico feliz. Ah, caralho! Porque eu vou mudar. Você vai melhorar, você vai fazer um tempo melhor. É isso aí. E por que alguém no ambiente corporativo chega pra você e te diz que tem algo errado, você se ofende e fica #chateado? Qual que é o sentido disso? Isso é imaturidade, cara. Não das pessoas, é imaturidade do ambiente corporativo. Tá. Por isso que desde que eu comecei a trabalhar, que já tem 25 anos, cara, o que a gente já mudou a forma de trabalho, os estilos de pessoas, de líderes que existiam, que já não existem mais, morreram. Já não conseguiram se recolocar quem não se adaptou. Por quê? A maturidade era muito baixa. As empresas não quebram à toa. As empresas não ficam para trás à toa. Elas ficam para trás porque o nível de maturidade corporativa ainda é baixo. Por isso que a gente está sempre desenvolvendo coisas novas, métodos novos, processos novos. É porque a gente ainda não sabe o mundo ideal. Então, assim, não existe fórmula para tudo. Tem muitas coisas que você vai perguntar e eu vou falar, não sei. Ainda vai levar tempo. E nem tudo você consegue resolver rápido. Não. Tem coisa que vai levar 5, 10 anos. É isso aí. Assim como há 10 anos não existia, ninguém falava de feedback. Há 15 anos, ninguém falava de feedback quando eu comecei a trabalhar, irmão. E de cultura, já falava? Não falava. É isso aí. Isso é tudo novo. Então você vem dizer pra mim que o ambiente corporativo é maduro? Não é. Tá só começando, é um bebê. É um bebê, ainda tem muita coisa pra descobrir e melhorar. Por isso que é importante testar. Por isso que eu digo, a verdade é o que vai fazer isso aqui prosperar. Tá bom? Tá bom. Não tá bom? Vamos arrumar.
Pode crer. Dá pra fazer desse jeito? Não dá, por causa disso e disso e disso. Entenda, aceite. Nem toda ideia que você vai trazer na empresa dá pra fazer. Entendi. E não pode ficar chateado. Então, é a verdade que gira. Se você fica chateado, o que vai acontecer? Vai atravancar, você não vai produzir. E aí acaba saindo da empresa também, às vezes. Exatamente. Então, assim, tem ainda uma imaturidade muito grande e vai levar tempo pra gente melhorar. E como que você faz pra você se manter ativo e olhando o mercado no futuro? Atualizado, né? Cara, eu leio muito. Você é autodidata, né, velho? Eu converso com muita gente. Eu pesquiso demais. Hoje em dia, cara, tem livros que te dão uma profundidade no assunto e aí você fica especialista numa coisa. Aí você tem que botar esse negócio em prática. Mas tem materiais hoje que saem compilados de muitas coisas. Tem um periódico que eu gosto de ler de tecnologia, que chama-se Technology Review, que ele me traz as tecnologias do momento. Tem lá 200 tecnologias. Então eu tô o tempo inteiro sabendo o que tá funcionando, o que tá sendo testado, o que tem maturidade, o que não tem maturidade. E vira e mexe eu tô trazendo coisas pra cá. O que eu praticava no Nubank eu já não tô mais praticando aqui na Clivo, porque já mudou. Mudou. A gente, naquela época não existia home office. Hoje já existe. Como é que trabalha no home office? Galera, temos 1 ano, 2 anos de home office. Vem me dizer que existe um especialista no home office? Não existe. Tem 2 anos, é um bebê. Pode Tá começando a ter maturidade agora. A gente não sabe como trabalha à distância. Então, se não testar coisas diferentes, se eu não chegar pra você, como é que você tá fazendo? Ah, você fez isso diferente? Pô, eu tô fazendo isso. Pronto, já criamos uma sinapse diferente, onde você aprendeu a minha parte e eu aprendi a sua. Então, como é que a gente amplia isso cada vez mais? Como é que a gente se une, como você tá fazendo, de estar junto com pessoas que estão querendo progredir, que estão querendo evoluir? É assim que a gente evolui. É junto, é em sociedade. Entendi. Agora, por fim aqui, pra finalizar, né? Deve ter tido aquele aí por trás das câmeras. Mas como que você faz pra manter os seus hábitos diários do Marcelo que vão te ajudar na saúde física e na saúde mental? Porque pra aguentar tudo isso, a gente entende que você tem que ter tanta saúde física quanto mental pra poder chegar no seu propósito. Sim. Cara, trabalhando com saúde, eu comecei a aprender isso e eu comecei a ficar, assim, obcecado por entender como o meu corpo funciona, sabe? Então, final do ano passado, eu não tava com essa energia que eu tô. Eu tracei a meta de que eu não ia viver mais daquele jeito. E eu comecei a fazer mudanças que me permitiram chegar onde eu cheguei hoje, certo? Então, hoje eu me preocupo, sempre me preocupei, né? Mas hoje eu me preocupo demais com o meu sono. Há 3 meses meu sono tava horrível. Eu falei, vou arrumar. E hoje meu sono já tá melhor. Não tá incrível, mas tá melhor. Eu ia começar remédio agora, porque eu não tava dormindo. Falei, Doc, não tô dormindo, me ajuda. Ele falou, então vamos tomar remédio, Rivotril. Eu falei, nem fudendo, eu não entro nessa porra nem fudendo. Vamos tentar outro. Que outras opções tem? Tem essa? Ah, beleza, vamos começar. Tomei 1 semana, descobri o protocolo de um médico que eu adoro, que é o Huberman. E aí ele falou, cara, esses suplementos aqui, ó, magnésio treonato, L-teanina, GABA, glicina e tem mais uma outra que agora eu esqueci o nome. Botei essa parada pra dentro, não tomo remédio. Tomei 1 semana de remédio, não tô tomando mais. Isso daí regulou meu sono. Top. Ontem eu já tomei um negócio que meu sono REM já foi, ó, pá, porque eu monitoro tudo, né? Igual você, monitoro tudo aqui no relógio. Meu REM já foi pra cima, eu já falei, pô, acertei a mão aqui. Tô continuando. Então eu me preocupo demais com sono, porque eu preciso estar zerado pro dia seguinte pra ter performance. Eu treino todos os dias, eu medito todos os dias, eu respiro todos os dias. Quase todos os dias eu piso na grama e eu fico 10 minutos no sol. Eu vi isso aí. Porque eu quero setar o tom do meu dia. E eu tomo suplemento pra caramba e testo um monte de coisa. Às vezes você vai falar assim pra mim, pra que você tá tomando isso? Eu falo, tô fazendo pra testar. Boa. Aí a galera chega e me pergunta assim, e você tá sentindo alguma coisa? Não, meu irmão. Quando você toma vitamina D, você não sente nada. Não sente nada, pô. Você não sente nada. Você só tá garantindo que você tá dentro de níveis saudáveis. Boa. Quando você toma ômega 3, você sente... Não, cara, você não sente nada. Mas você tá garantindo que o meu nível de colesterol, que tá um pouco alto em alguns, vai dar uma regulada. Então, o que eu tô fazendo, cara? Agora, tem outras coisas que mudam. Eu te falei aqui, cara. A NMD muda o jogo pra mim. Me dá uma energia absurda. Top. Eu tomo todos os dias isso, eu tomo todos os dias resveratrol, eu tomo todos os dias ômega 3, vitamina D, de tempos em tempos eu faço injetável para chegar próximo de 100. É isso aí. E aí eu vou só suplementando para garantir que fique ali. Então eu garanto que todos os meus níveis indicadores de saúde estão bons para eu conseguir ter energia e trabalhar nesse nível de intensidade que eu trabalho. Eu treino, eu medito, mas
tem que descansar. Eu não sou aquele cara louco que só dorme 3, 4 horas. Não, cara, eu quero dormir 8 horas. Minha meta é dormir 8 horas todos os dias. Você dorme? Eu consigo? Não consigo. Vamos ver ao vivo aqui quantas horas eu dormi. Ao vivo aqui, ó. Eu dormi hoje 7 horas e 48 minutos. Foi bom, pô. Foi ótimo. Tá aqui, ó. Qualidade bom. Que hora você foi? Fui dormir, acho que às 11h30, mais ou menos. Tá. Boa. Ou seja, aí você tem tudo aqui, cara. Foi profundo? Quanto? Quanto foi sono leve? REM? Isso. Quanto tempo acordado? Tá melhorando. Porque você olha o gráfico aqui, ó, olha o gráfico. Olha como tava ruim meu sono. Lá no Tava pé. lá no pé, cara. Aí, ó, já foi melhorando. Tá melhorando. Já foi melhorando. Melhorando. Obcecado. Se eu não descansar, eu não vou performar. E o sono, você sabe que regulariza mais de 6 hormônios no corpo, né? Conta mais. O sono, cara, ele regulariza melatonina, insulina, glicose, glucagon, cortisol, hormônio do crescimento, e ele ajuda a melhorar a parte hepática ali dos colesteróis. Então imagina só, uma pessoa que não dorme bem, por exemplo, se o cara for dormir meia-noite, 1h da manhã, ele já não produz mais hormônio do crescimento. Porque o hormônio do crescimento é produzido das 10 da noite até as 2 horas da manhã. Então dormiu, já não produz. Aí já vai mexer na insulina e no cortisol. O cara já vai acordar cansado, fadigado, e às vezes corre o risco do cortisol subir no meio da noite porque a melatonina não tá funcionando. Então, no emagrecimento, o cara emagrece só por dormir. Olha E aí, ó. na massa muscular, Olha aí. o cara ganha massa muscular só porque tá dormindo, porque todos os hormônios estão envolvidos. E outra, você evita doenças inflamatórias, porque você regula a insulina, você abaixa o colesterol ruim, você melhora o colesterol bom, e aí você evita diabetes, hipertensão, tudo. Vou te ensinar um negócio que você não sabe. Pode fazer piada suja aqui? Claro, pô. Sabe como é que faz pra emagrecer? Como? É só cagar mais do que comer. Esse é o segredo, pô. Vou botar esse protocolo, hein, Marcelo? Isso é um meme, cara. O cara fala, como é que faz pra emagrecer? É só cagar mais do que comer, pô. É isso aí. simples. Mas é isso mesmo, Mas pô. é engraçado porque o pessoal acha que pra emagrecer você precisa urinar e defecar. E pra emagrecer, cara, a maior parte do emagrecimento é pela pele. Exatamente. E as pessoas não sabem isso. Então, meu irmão, você precisa ter déficit calórico. Né? Calórico, pô. E isso também, cara, é um negócio assim, pô, você tá acima do peso. Meu irmão, eu adoro batata frita, eu adoro hambúrguer. Também. Mas eu não como essa porra todos os dias. Também não. É momentos muito específicos. Ou seja, subir o peso, já crie sua meta pra voltar pro peso que vai te deixar saudável. Isso. Se você tiver um corpo inflamado, uma cabeça inflamada, um intestino inflamado, você não vai performar. Não vai. Então, se você não entender como é que a sua máquina funciona, a sua máquina é isso aqui, cara. É mente e é corpo. Se isso não tiver em sinergia, como é que eu vou dar conta de trabalho, de esporte? Não funciona direito, você não vai ficar produtivo, você vai desenvolver uma doença. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e acabou a vida. E aí já era. Então tem que cuidar do corpo pra poder estar com a mente saudável. É isso aí. Isso E é- aí tem que ter um médico foda pra acompanhar, porque não dá pra fazer essa porra Não dá. empiricamente, não né? dá. Pô, A não ser que o cara seja autodidata, né? Igual você. não dá não. Não dá, né, Marcelo? Ô, você Não tá dá. doido. Cara, queria te agradecer, tá? Valeu. Queria te agradecer, foi sensacional, muito top o podcast, agradecer pela tua presença, como eu te falei no início, é uma honra você ter vindo aqui no podcast e soltar esse mar de conhecimento aí que você tem, de experiência, para que a gente possa aprender mais, né? Eu queria que você desse aqui uma palavrinha, falar um pouco das tuas redes sociais, falar um pouco fala do podcast pra galera te acompanhar, assistir tudo, zerar aquele podcast igual eu faço e aprender mais ainda com você e com os convidados que também vão lá. Fala Cara, um pouquinho. obrigado pelo convite. E olha só, depois de uns 140 episódios, Caraca. eu posso te dizer que você tá mandando bem para caralho. Você foi Sério? Você foi feito pra isso, cara. Top, Você massa. foi feito pra isso. Pô, tá louco. vou sair daqui Continue, persista, cara, que você vai ter muito sucesso. Precisa de pessoas que comuniquem Boa. sobre assuntos complexos, como é a medicina, de um jeito palatável. Você tem carisma, você fala bem, cara. Então, meu, primeiro, parabéns. Tá foda. Tá Massa. demais. Obrigado. Obrigado pelo convite. Quem quiser me acompanhar, Marcelo Toledo no Instagram. Tem o meu link na bio para as outras redes. Toledo Marcelo no TikTok e meu podcast Excepcionais, que tá no Esse- YouTube, tá no Spotify. Acompanha lá que eu só converso com pessoas excepcionais.
E o Doc vai lá, aceitando ou não, eu vou levar ele. Aí sim, hein, ó. Tá gravado, tá bom? Recebi o convite aqui ao vivo. Meu irmão, tem que ir nesse podcast. Tava namorando esse podcast aí faz tempo, eu não sabia. Chamado, pô, não tinha? Chamou. Então já tá convidado. Vamos nessa. E como é de praxe aqui no final, a gente tem um presentinho aqui pro nosso convidado. Porque Boa. Também não vai sair com a mão abanando daqui depois de ter entregado os conhecimentos olha todos. isso, experiência do consumidor. É, CX. Cê é louco. Porra, olha que massa a faixa preta aqui, ó. O lance do doutor faixa preta é o quê? É que você é doutor no que você faz, você não precisa ser médico. Massa. E você é faixa preta porque você não chegou agora onde você tá à toa. Porque o faixa preta, ele foi o branca que não desistiu. Por e nos isso- negócios é isso, cara. É o doutor faixa preta. Por isso que me pediu o número de camiseta, né? É. Ah, garoto. E o livrão do Doc, obrigado Doc. demais. Dá uma lida na caixa pra gente. Cuide da sua saúde para não perder tempo no futuro com a sua doença. É isso aí. Espetacular, meu irmão. Show de bola. Demais. Obrigado. Foi sucesso. Obrigado. Obrigadão. Obrigado pra quem ficou até aqui. Toda semana um novo episódio com mais histórias, mais insights de empreendedores de sucesso. E eu te espero no próximo episódio. Valeu.